Pep Guardiola é um dos maiores técnicos da história e ele mudou para sempre a história do Barcelona, e é por isso que no vídeo de hoje vamos ver como Guardiola revolucionou o Barça. Após o final da era Frank Rijkaard, o Barça foi atrás de outro técnico para substituir o holandês, e o presidente da época, Laporta, tinha a dura missão de escolher um novo comandante para treinar o time. Foi então que ele surpreendeu a todos e escolheu o jovem Guardiola para treinar o Barcelona, e na época muitos ficaram com o pé atrás, isso porque Guardiola era um técnico muito jovem e sem experiência. Ele estava chegando para comandar um gigante europeu, e eles não sabiam, mas Guardiola estava prestes a mudar o Barcelona para sempre. E uma das primeiras coisas que ele fez foi dispensar jogadores consagrados do time, como Ronaldinho e Deco. Esses caras estavam começando a entrar em declínio e eles não faziam parte dos planos do treinador para o novo projeto do time catalão. E após a saída de Ronaldinho, Guardiola promoveu Messi a novo camisa 10 do time espanhol. E a base daquele time do Barcelona era formado por vários jogadores de La Masia, como é o caso do Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets e também o próprio Messi. Porém, Guardiola ainda foi no mercado fazer algumas contratações, e ele trouxe o zagueiro Piqué e também o brasileiro Daniel Alves, e mais alguns reforços também para o time. Como sabemos, Guardiola trabalhou diretamente com o grande Johan Cruyff, e ele aprendeu muito com o técnico holandês, e ele usou todo esse conhecimento para revolucionar o Barcelona para sempre. No Barça, Guardiola começou a aplicar um estilo de jogo que ficou conhecido como tic-tac, que era um estilo de jogo baseado na posse de bola e com toques rápidos e envolventes, e também muita intensidade na marcação, não deixando o adversário respirar por um minuto, e nem o torcedor mais otimista poderia imaginar que daria tão certo tão rápido. Em seu primeiro ano, Guardiola montou um time histórico. Na temporada 2008-2009, o Barcelona chocou o mundo com um futebol envolvente e um estilo de jogo jamais visto antes. E naquele ano, eles ganharam absolutamente tudo que disputaram. Naquela temporada, o Barcelona venceu a La Liga, a Copa do Rei e também a Supercopa da Espanha. E na Champions, o Barça também foi brilhante. Na final, eles enfrentaram o Manchester United de Cristiano Ronaldo, e o time inglês não teve nem chance. O Barça passou por cima do United e venceu a tão sonhada Champions League, após uma atuação de gala do time catalão. E agora, eles estavam no topo do futebol europeu. Porém, naquele ano, eles estavam imparáveis e queriam mais. E naquele ano, o Barcelona ainda venceu a Supercopa da Europa. E no final do ano, eles venceram também o Mundial de Clubes. E com essa conquista, o Barça se tornou o primeiro time na história a vencer o sextete. 6 títulos em um único ano, um feito histórico. E em seu primeiro ano, Guardiola ganhou tudo que disputou e mostrou que era de fato muito diferenciado, porque ele não só venceu, mas também criou um estilo de jogo que virou modelo a ser seguido em todo o mundo. Na temporada 2010, Guardiola e o Barcelona seguiram encantando o mundo com tic-tac, e o Barça era disparado o melhor time do mundo. Os caras davam show em campo e todos paravam para ver aquele time jogar. E mesmo sendo o melhor time do mundo na época, o Barça não conseguiu repetir o mesmo ano fantástico da última temporada. Naquele ano, eles venceram apenas a La Liga e a Supercopa da Espanha. Foi um ano abaixo do time Guardiola. Porém, Guardiola tinha um plano, e no ano seguinte ele montaria um time ainda mais histórico do que aquele de 2009, e mais uma vez ele chocaria o futebol mundial. Em 2011, Guardiola montou aquele que é considerado o melhor time de todos os tempos. O Barça de 2011 era surreal, e os adversários não viam a quanta bola contra aquele time. Eles estavam muito à frente dos outros, e uma das principais mudanças que Guardiola fez naquele time foi transformar Messi em falso 9, e nessa posição o argentino atingiu um nível jamais visto antes. O ataque do Barça ficou simplesmente imparável, e além de ter Xavi, Messi e Iniesta, aquele time ainda tinha Piqué e Puyol na zaga, ou seja, era um time muito forte em todas as posições, e aquele Barça passava por cima dos adversários como um rolo compressor, ninguém tinha chance contra eles, e naquele ano eles foram fantásticos. O Barcelona venceu a La Liga para cima do Real Madrid, e na UEFA Champions League eles também deram um show. Na semifinal daquele ano, o Barça enfrentou seu rival Real Madrid, e com o show de Messi eles passaram para a grande final. E na final daquele ano, o Barcelona acabou enfrentando o grande Manchester United do Alex Ferguson. E naquela final, Messi teve uma das atuações mais brilhantes de um jogador em uma final de Champions. O argentino jogou uma barbaridade naquela final, e o Barça amassou o United, e venceu por 3-1, sendo campeão da Champions. E Guardiola, mais uma vez, levou o título para casa. Foi um momento histórico para o treinador. E o Barça ainda venceu a Supercopa da Europa, e mais tarde, no final do ano, o Barcelona ainda conseguiu vencer o Mundial de Clubes para cima do Santos. Foi um ano perfeito para o time do Barcelona, e muitos consideram esse time a obra-prima de Guardiola. Isso porque esse time se tratava de um time praticamente perfeito e sem fraquezas. E muitos consideram esse Barcelona ainda melhor do que a seleção brasileira de 70. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí, eu gostaria de saber. E um jogo muito emblemático daquele ano foi um El Clássico. Naquela época, a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid estava muito acirrada. Em um jogo de La Liga, o Barça simplesmente humilhou o Real Madrid e venceu seus rivais por 5-0, humilhando com H maiúsculo o time de Madrid, e mostrando que eles estavam em outro patamar, e o Real Madrid nem viu a cor da bola naquele jogo. E após ganhar tudo com o Barcelona, a era de Guardiola estava aí prestes a chegar ao seu fim.
Após fazer uma revolução histórica e mudar para sempre a história do clube, o ano de 2012 marcaria o último de Guardiola comandando o time catalão. Em 2012, o Barça de Guardiola já não estava mais no seu auge, isso porque vários jogadores titulares começaram a cair de nível, porém, mesmo assim o time ainda conseguiu jogar em um bom nível, mas eles já não eram mais tão dominantes como antes. Tanto é que nesse ano o time não conseguiu vencer os principais títulos que disputou, e o último ano de Guardiola acabou sendo bem frustrante para o torcedor culé, e no final da temporada Pep Guardiola deixou o Barcelona. Após 4 anos de glórias e vitórias, o técnico espanhol acabou deixando o comando do time catalão. E comandando o Barcelona, Guardiola conseguiu vencer incríveis 14 títulos. E ele mudou para sempre a história do Barcelona e do futebol mundial. O que ele fez no Barça mudou a maneira como vemos e entendemos o futebol. E o legado dele no Barcelona será eterno. Daqui 50, 100, 200 anos, vamos nos lembrar do histórico Barcelona de Guardiola. E a revolução que ele fez no Barcelona foi tão impactante para o futebol que vários times começaram a jogar igual ao Barcelona. E isso é algo histórico. E esse tipo de revolução que Guardiola fez só ocorre de tempos em tempos no futebol. E nós, como os privilegiados, temos acompanhado este time lendário e histórico do Barcelona. E na sua opinião, com tudo que Guardiola fez e conquistou no Barça, ele pode ser considerado o maior técnico da história do clube? Ou esse posto ainda pertence ao holandês Johan Cruyff? Comentei que eu gostaria de saber a sua opinião. Essa briga é de fato muito boa, porque esses dois são históricos e revolucionários no futebol. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, que isso ajuda demais. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.